Evangelho de Lucas, capítulo 23. E toda a assembleia se levantou e levaram Jesus a Pilatos. E ali começaram a acusá-lo, dizendo: Encontramos este homem pervertendo nossa nação, proibindo pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então Pilatos lhe perguntou: És o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu o dizes. Disse Pilatos aos chefes dos sacerdotes e às multidões: Não vejo crime algum neste homem. Mas insistiam cada vez mais, dizendo: Ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Quando Pilatos ouviu isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que Jesus era da jurisdição de Herodes, o qual naqueles dias estava em Jerusalém, enviou-o até ele. Ao ver a Jesus, Herodes se alegrou muito, pois havia muito tempo queria vê-lo. Por ter ouvido falar dele, esperava também vê-lo fazer algum milagre. Ele o interrogava de muitos modos, mas Jesus nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com sua guarda, ridicularizou-o e zombou dele. E, vestindo-o de um manto esplêndido, devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos um do outro. Então Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes e as autoridades e o povo. Ele lhes disse: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas, tendo-o interrogado em vossa presença, não encontrei nenhuma culpa nele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois o tornou a enviá-los. É claro que nada contra ele se verificou que mereça pena de morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Mas toda a multidão gritava: Fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava na prisão por causa de uma insurreição na cidade e também por homicídio. Desejando soltar a Jesus, Pilatos ainda insistiu. Mas eles gritavam ainda mais: Crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, perguntou-lhes: Que crime este homem cometeu? Nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles insistiam com grandes gritos que fosse crucificado, e a gritaria prevaleceu. Então, Pilatos decidiu atender o pedido deles. Libertou aquele que estava preso por causa da insurreição e homicídio, a quem eles pediam, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto o conduziam, constrangeram um cireneu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram a cruz sobre seus ombros para que a levasse atrás de Jesus. Uma numerosa multidão o seguia, e também mulheres que batiam no peito e lamentavam por ele. Jesus voltou-se para elas e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, antes chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Naqueles dias dirão aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros, cobri-nos. Porque se em madeira verde fazem isto, que será na madeira seca? Também foram levados outros dois, ambos criminosos, para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Contudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, fazendo um sorteio, eles repartiram suas vestes.
O povo estava ali e observava tudo, e as autoridades zombavam e diziam: Salvou os outros, salve-se a si mesmo, se és o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados zombavam dele e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e também a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu: Nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos a punição que nossos atos merecem, mas este não fez nenhum mal. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a 6ª hora, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a 9ª hora. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Então Jesus bradou em alta voz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou. Quando o centurião viu o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões que se juntaram para este espetáculo, ao verem o que havia acontecido, retiraram-se lamentando e batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Um certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e na ação dos outros, natural de Arimateia, na Judéia, e que esperava ao reino de Deus, procurou a Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então, tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o colocou num sepulcro cravado em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo para Galiléia com Jesus seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo fora ali colocado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. Descansaram no sábado conforme o mandamento.